Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 31 de dezembro de 2022, ano da vitória. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 26. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam:
Hoje vimos prodígios. Ezequiel, capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Azarenon, o limite norte de Damasco, até junto de Ramade, e desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até a ocidental, Aser, uma porção. Limitando-se com Aser, desde o lado oriental até ao ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até ao ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que, a vez de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até ao ocidental, o santuário estará no meio dela. A região que, a vez de separar o Senhor, será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá, ao norte, 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura, e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errado, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será a região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão ao outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para a habitação e para os arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Executando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção.
limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até ao ocidental. Simeão, uma porção, limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até ao ocidental. Issacar, outra porção, limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até ao ocidental. Zebulon, uma porção, limitando-se com Zebulão, desde o lado oriental até ao ocidental. Gade, uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade, do lado norte, que mede 4.500 côvados. 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados, e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados, e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulão. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e a de Naphtali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Isaías, capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós, os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostra o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Estes serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivessem de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mão consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão,
como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne.